Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer a atualização ou não das projeções para os nossos principais indicadores macroeconômicos, porque hoje saiu o relatório Focus logo de manhãzinha e a gente vai contar para vocês o que mudou ou não mudou nesse relatório da semana. Além disso, a gente vai falar sobre preços. Essa semana também sai o IPCA, que é o Índice de Preços Oficial aqui do Brasil, mas na sexta-feira saiu o IGPDI. Então a gente já tem alguma indicação, algum indício do que deve pressionar e o que não deve pressionar o nosso bolso nesse mês de outubro, porque a gente está olhando, claro, para o mês passado. Então a gente já tem aí alguns indícios, algum cheiro do que pode mexer com o preço do consumidor e com o bolso do consumidor nessa semana, nesse mês de outubro. E a gente vai contar para vocês essas mudanças do IGPDI, o que trouxe trégua e o que não trouxe. Além disso, Donald Trump está tentando encontrar, gente, vamos ver se vocês ajudam o Donald Trump, porque ele está tentando encontrar o culpado pelo preço do aumento da carne nos Estados Unidos. É isso mesmo que você escutou, ele está buscando, né, quem que fez com que a carne subisse tanto de preço. E até agora ele está culpando os frigoríficos e até os estrangeiros. Então a gente vai passar por esse assunto, porque tem bastante coisa para falar. E tem dois assuntos de Donald Trump hoje, porque ele também falou de uma tal de distribuição de dividendos do governo dos Estados Unidos para meio que compensar os efeitos do tarifaço. Será que Donald Trump está pensando que o governo dos Estados Unidos e o país são ali uma filial da Trump Media que distribui dividendos? Vamos entender que história é essa de dividendos, que história é essa de compensação, quem que é culpado pelo aumento da carne e além de entender o que está mexendo com o nosso bolso e com as nossas vidas. Bom, já vamos começar então passando pela nossa agenda, porque a agenda hoje ela está bem xoxa, uma agenda bem fraquinha, ela acaba até cedo, é uma agenda morna, como a gente fala no mercado. Tem até alguns indicadores saindo mundão afora, mas nenhum indicador que deve conduzir o dia de hoje. Então vamos ver o que tem de novidade na nossa agenda nessa segunda-feira, porque o vice-presidente de política monetária do Banco da Inglaterra, na verdade a vice-presidente Claire Lombardelli, participa de uma conferência institucional em conjunto com o Banco Central de Gana. Isso aconteceu às 6 da manhã em Gana. Às 8 horas da manhã aqui no Brasil saiu o IPCS. IPCS é o IPC semanal da FGV, da primeira quadricemana de novembro. Então, aquela medição que sai semana após semana tentando buscar, traçar o aumento de preços mais ali cotidianamente, mais corriqueiramente pela FGV. A gente tem também essa medição na FIPE, que é justamente para ver como é que os preços estão se comportando nas mudanças semanais. Então é quase também uma prévia da prévia aqui da inflação ao consumidor feita pela FGV. Às 8h25, temos Boletim Focus, então esse velho conhecido nosso aparece toda semana na agenda. E além disso, ao longo do dia, está acontecendo a cúpula CELAC, lá em Santa Maria, na Colômbia, né, que é aquele encontro dos países latino-americanos e do Caribe, que inclusive o presidente Lula esteve no domingo e voou aqui de volta para o Brasil para a COP30. Então a gente tem uma agenda, como eu falei, xoxa de indicadores. Então, quando a gente tem essas agendas que não trazem muito indicador, agendas que não trazem aí muitas falas, ficamos à mercê, de certa forma, das movimentações políticas, normalmente, então alguma fala que se destaque, algum pronunciamento que acabe acontecendo no dia a dia, ou se não, a gente fica bastante também à mercê de preços no exterior e esse tipo de coisa. Hoje é um dia desses. Pode ser que o mercado pouco se movimente por falta de condutores ou reaja até exageradamente aí a alguma fala, algum fator que possa acontecer durante o dia, porque não tem outro fator para competir e aquele indicador ou aquele fator acaba ganhando uma proporção maior. Então hoje, como eu falei, agenda curtíssima. Vamos passar pelo nosso fechamento de sexta-feira, porque sexta-feira, contrariando todas as expectativas, a nossa bolsa
subiu de novo e subiu pelo impulso da Petrobras, porque Petrobras divulgou os seus resultados na segunda-feira e divulgou também o que o mercado mais queria saber, que é o pagamento de dividendos. Quanto a Petrobras ia dividir, né, e como ela ia dividir esse lucro. Porque não basta só para o mercado financeiro divulgar o lucro, mas sim contar para ele qual vai ser a fatia que os acionistas levam nesse lucro. E parece que a Petrobras agradou os acionistas com uma distribuição de 12 bilhões em dividendos, que era o que estava sendo esperado. Então, sexta-feira era um dia que também tinha uma grande expectativa que a nossa bolsa fosse para o terreno negativo, que ela fosse finalmente corrigir aquelas altas consecutivas. A gente já tinha tido 12 altas na sexta-feira, 12 altas consecutivas, a melhor sequência de altas desde 1997, e a grande expectativa era que começaria aquela realização de ganhos. Então, quando chega em um determinado patamar, um determinado teto, as pessoas começam a realizar aquele ganho porque acreditam que a bolsa não vai subir mais, e aí a bolsa cai porque as pessoas vendem seus ativos para realizar o lucro, para embolsar esse lucro. Mas não foi o que aconteceu. A bolsa teve a sua 13ª alta consecutiva, chegou aos 154.064 pontos, depois de uma alta de 0,47% aqui, subiu bastante na semana, quase 3%, já sobe também no ano 28% a nossa bolsa, e mais um recorde sendo atingido dia após dia. Desses 12, na verdade agora 13 dias de alta consecutiva, a gente já teve 9 dias de recorde. Então a bolsa vem renovando esse recorde, e isso que é um fôlego inédito aí para a nossa bolsa, pelo menos desde os anos 90. Inclusive, se a gente tiver mais uma sequência de alta, a gente chega na maior sequência desde o início do Plano Real em 94. Então, nossa bolsa indo para o positivo, apesar da expectativa contrária, pelo impulso da Petrobras, que já falei, que acabou reagindo muito bem aos resultados e à distribuição de dividendos. Se tivesse qualquer coisa que desagradasse o mercado, vocês podem ter certeza que a Petrobras ia cair na sexta e levar o Ibovespa para baixo. Inclusive, esse otimismo em relação à Petrobras acabou contagiando outros setores da bolsa. O setor financeiro, por exemplo, que estava ali na corda bamba, do vai, não vai, né, nessa indecisão entre o terreno positivo e o negativo, também conseguiu virar para o positivo e surfar nessa onda do otimismo com os balanços corporativos. Então a gente vê que existe também dentro da nossa bolsa não só aquele fluxo estrangeiro entrando por aqui, mas também um otimismo em relação aos resultados corporativos que vem surpreendendo, vem sendo melhores do que o esperado. Então, um dia bem positivo para a bolsa, renovando mais um recorde aqui o nosso Ibovespa. E até já estou dando um pouco de spoiler para vocês, porque hoje a bolsa subiu 1%, na verdade sobe, né? A bolsa está operando em alta agora de 0,97. Então pode ser que a gente tenha a melhor sequência de fechamentos positivos, claro, se a bolsa sustentar esse ganho aqui hoje, desde 94. Então a gente pode estar indo para o 14º dia consecutivo de alta, algo que não era visto aí desde os anos 90, quase há 30 anos. Na verdade, 31, né? Se a gente for pensar. Eu acho muito louco pensar que quem nasceu em 94 já tem mais de 30 anos. Mas vamos continuar aqui. Vamos ver também o que aconteceu em Nova York, porque por lá as bolsas e as empresas ligadas à tecnologia caíram bastante. Então a gente teve mais um dia de queda aqui na Nasdaq, que ela caiu 0,21%. Isso porque continua toda aquela incerteza e aquela indefinição em relação à trajetória das empresas ligadas à inteligência artificial. As grandes empresas aqui ligadas, né, as gigantes de inteligência artificial, como estão sendo chamadas, estão tendo ali um pouco de desconfiança se elas vão conseguir sustentar o ritmo, mas não só isso, se elas vão entregar o que se espera delas. Então existe essa desconfiança, existe todo esse medo de que elas não continuem performando ou sustentando a mesma performance no futuro, e as empresas estão sofrendo com esse tipo de expectativa. Então a Nasdaq caiu 0,21, mas não foi um movimento ali único dentro de Nova York, porque o S&P conseguiu se desvencilhar um pouquinho desse movimento, até na expectativa de queda de juros dos títulos de dívida dos Estados Unidos. Inclusive, a Nasdaq poderia ter subido na sexta se tivesse surfado nesse movimento, se tivesse acompanhado esse movimento da queda dos rendimentos das Treasuries.
porque as treasuries caíram depois de resultados não tão bons de alguns indicadores lá dos Estados Unidos. Então, mostraram fraqueza os indicadores dos Estados Unidos e isso pode indicar uma continuidade no corte de juros por lá. Mas a Nasdaq não se beneficiou desse movimento. O Brasilzão, sim, o Brasilzão se beneficiou desse movimento de queda nos juros das treasuries. Isso favorece o apetite pelo risco por mercados emergentes e entra dinheiro aqui para especular e ganhar com a nossa renda variável, além de tentar ganhar também com a renda fixa, já que a gente tem uma taxa de juros altíssima, a segunda maior do mundo, se a gente for pensar em taxa de juros real, aquela que desconta a projeção da inflação, e isso faz com que o diferencial da nossa taxa de juros com a taxa de juros dos Estados Unidos fique cada vez maior. E nessa, vem dinheiro para cá especular com os nossos títulos de renda fixa também. Não vamos ser inocentes de pensar que o dinheiro entra aqui ou para fomentar nossas empresas no longo prazo, porque existe um interesse em relação às empresas brasileiras pensando no seu valor e não no seu preço, ou que as pessoas querem fomentar o Brasil emprestando dinheiro aqui por qualquer que seja o motivo. O único motivo que se tem para essa entrada de recurso tão volumosa que a gente tem visto nos últimos meses e dias é justamente essa tentativa de ganhar no curto prazo, ou com diferencial de juros, ou com carry trade, que é aquele movimento que você se financia num país fora por uma taxa bem baixinha. Então vamos pensar que a pessoa vai lá no Japão e pega um empréstimo por uma taxa de juros ao ano bem baixinha. Ela traz esse recurso para cá e aplica a 15% ao ano. Pois é, aí ela já ganhou um diferencial enorme de juros, ela paga a dívida lá e ainda fica com um lucro. É isso que a gente chama de carry trade. E esse movimento tem favorecido a entrada também de recursos aqui, mas não vamos pensar que é para fomentar qualquer coisa aqui de longo prazo. É recurso que vem especular e tentar ganho, principalmente no curtíssimo prazo. Por enquanto, esse fluxo de recursos está positivo porque está entrando mais dinheiro do que está saindo, até buscando algumas barganhas na nossa bolsa e esse ganho na renda fixa. Mas não vamos pensar que isso é a solução para o dólar ou a solução para todos os problemas, porque a gente sabe que esse recurso, do mesmo jeito que entra, pode sair se tiver qualquer revés ou qualquer mudança de expectativa ou qualquer outro lugar que esteja pagando melhor. Então, a gente tem que ficar atento e sempre lembrar que é um recurso especulativo e sem nenhum compromisso com o longo prazo aqui no Brasil. Vamos falar agora de relatório Focus, vamos mudar um pouquinho de focos, porque a gente vai comentar as não mudanças, na verdade, do relatório Focus dessa semana, porque ele veio igualzinho o da semana passada. 0 mudanças para o Focus, sem novidades no relatório essa semana. Parece que copiaram e colaram as expectativas e as projeções da semana passada. E é isso mesmo, não tivemos novidades, nenhuma mudança em relação à projeção da inflação, que vinha sendo revisada semana após semana. Quem dirá da taxa de juros, principalmente depois da última reunião do Copom e do seu comunicado mais rígido, mais duro ali, mostrando que não vamos ter mudança na Selic tão breve. O efeito da Selic deve continuar, ou na verdade a decisão da Selic deve continuar sendo de alta por um período mais prolongado. A política monetária deve continuar aí mais rígida, mais dura, como diz o mercado financeiro, mais hawkish. E o comunicado deixou isso bem evidente, deixou isso bem claro. Então ninguém no mercado financeiro, por mais que exista ali aquela projeção para começar a cair Selic no ano que vem, por enquanto o mercado não tem mudança em relação à projeção da Selic, até porque se eles começarem a projetar para baixo, eles vão errar, já que houve indicação do próprio Banco Central que esse corte não deve acontecer tão cedo e que a taxa de juros deve continuar num patamar mais alto por um período prolongado, que foi isso que na verdade até surpreendeu o mercado, porque o que se esperava? Que tivesse alguma mudança nesse tom, que o tom fosse um pouco mais brando e que pudesse ter alguma indicação ou em relação ao IPCA, que está chegando perto do teto da meta, ou em relação a esse período bastante prolongado. Acreditavam que esse bastante ia sair, que ia ter alguma mudança nesse tom para trazer uma flexibilidade maior, dando a entender que a Selic deve continuar
deve cair mais cedo e não continuar por um período prolongado ou bastante prolongado, como fala o Banco Central, nesse patamar horroroso de 15%. E isso surpreendeu. Então, se o mercado começa a colocar 14 aqui, ele vai mostrar que ele está errando. E o mercado não quer errar no Focus, porque no fim do ano, ou de tempos em tempos, tem a premiação de quem acerta mais. Devia ser de quem erra menos, não de quem acerta mais. Começa por aí. Porque o relatório Focus, ele erra pra caramba. Ele é revisado o tempo todo justamente porque ele vai errando ao longo do ano e precisa ajustar as expectativas. Então, a Selic continua em 15%, a expectativa de inflação continua em 4,55%, bem pertinho do teto da meta, mas não dentro ainda desse teto da meta, mas se aproximando cada vez mais. E esse mês, e essa semana, como eu falei, tem IPCA do mês de outubro, e se ele vier abaixo das expectativas, pode ser que a gente tenha mudança aqui no Focus da semana que vem. Lembrando que o Focus é sempre respondido na sexta-feira anterior. Então, todos os agentes de mercado respondem às suas perspectivas até sexta-feira. Na segunda, eles divulgam a mediana, a média, o máximo, o mínimo. Divulgam ali as medidas ali de exposição de cada métrica do Focus. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de mediana. A mediana veio em 4,55, não mudou. Pode ser que alguma previsão ali para baixo e para cima tenha mudado? Pode ser, mas isso não foi suficiente para mover ali os indicadores de lugar. Então, 4,55 para o IPCA, 2,16 para o PIB esse ano, embora a gente tenha projeções até um pouco maiores para o PIB esse ano. O câmbio muito perto da onde ele está sendo negociado no valor presente, ali no dólar spot, que a gente chama, até porque é uma variável bem difícil de se prever e, como eu falei, ninguém quer errar. Então, eles sempre colocam o câmbio aqui bem pertinho do dólar, o dólar à vista, que a gente chama, que é o dólar spot. A Selic em 15 e para o ano que vem também, tudo igual. Então, nada novo sob o Focus, continua igual a semana passada, o que é interessante, principalmente depois da reunião do Copom, mostrando que o mercado está quase ali de parzinho, gente, me fugiu a palavra, mas está em consonância ali, está indo na mesma direção do Banco Central, então não está pressionando nem para cima nem para baixo, dizendo que aceita a taxa de juros de 15 por enquanto, mas que ano que vem começa a esperar a queda. E o IPCA não teve mudança em uma semana importante para a inflação, que é a semana da divulgação do índice aqui no Brasil. Então, também mostrando que não teve nenhuma revisão em relação à projeção do IPCA da semana passada, nenhuma mudança em relação também ao IPCA de outubro. Então, um Focus bem também, mais ou menos, que nem a nossa agenda, o Focus está meio xoxo, não trouxe muita novidade, o que também é uma resposta. Se o Focus não muda, isso também quer dizer alguma coisa. Quer dizer que as projeções continuam no mesmo lugar e que o mercado não quis ali ter uma mudança de posicionamento e não deve esperar nem queda da Selic, nem aumento de crescimento e muito menos mexer com a expectativa de inflação. Para eles, 4,55 é o que deve fechar, pelo menos por enquanto, antes de sair o IPCA, é onde deve ficar o IPCA até o final do ano. Vamos ver se isso muda depois da divulgação dessa semana, principalmente do índice de inflação, aí o nosso IPCA cheio de outubro. Agora a gente vai pegar o avião, daqui a pouco a gente vai falar de preço de passagem aérea que caiu pelo IGPDI. Então já vamos pegar esse avião, vamos para os Estados Unidos, porque tem polêmica por lá. Donald Trump não cansa de criar polêmicas, e ele sempre quer estar ali na boca do noticiário, quer sempre aparecer de alguma forma nos noticiários. E como ele faz isso? Criando polêmica. Então, mais uma vez, Donald Trump aparece em larga escala nos noticiários e, infelizmente, aparece por aqui também, porque dessa vez ele fez novamente o Homer Simpson e falou que a culpa é dele e ele coloca em quem quiser. Na verdade, ele está procurando o culpado. Ele ainda não encontrou, ele está tipo procurando o Nemo no oceano, ele está procurando ali o culpado lá nos Estados Unidos pela alta do preço da carne. Porque o que o Donald Trump falou? Ele pediu investigação, inclusive, falou que é um absurdo o que está acontecendo, e a gente separou um trechinho que ele postou na sua rede social, a Truth Social, que é ali a rede social do Donald Trump, e ele fez uma declaração em relação ao preço da carne lá no dia 9 de novembro. Então vamos ver o que ele falou.
Os pecuaristas, que eu adoro... Na verdade, essa aqui é a primeira que saiu, essa é do dia 22 de outubro, mas vamos lá. Os pecuaristas que eu adoro não entendem que a única razão pela qual estão se saindo bem, pela primeira vez em décadas, é porque eu impus tarifas sobre o gado que entra nos Estados Unidos, incluindo uma tarifa de 50% sobre o gado brasileiro. Se não fosse por mim, olha como ele é um grande salvador do agro e do gado, ele é o rei do gado dos Estados Unidos, grande salvador aqui. Se não fosse por mim, eles estariam na mesma situação dos 20 anos. Terrível. Aqui ele não usou caps lock, eu acho engraçado porque Donald Trump mete uns caps lock assim no meio das coisas. Seria bom se eles entendessem isso, mas também precisam baixar os preços, porque o consumidor é um fator muito importante na minha decisão. Vamos lá, tá? Primeiro ponto aqui. Nessa fala que ele está sinalizando ali para os próprios produtores dos Estados Unidos em relação a preço, então assim, ele está falando, olha, eu ajudei vocês estavam numa situação terrível há 20 anos. O gado dos Estados Unidos estava sofrendo muito, então o que eu fiz para ajudar vocês? Para ajudar os criadores de gado dos Estados Unidos. Botei uma tarifa de 50% no que entra de fora, para que a gente tenha um estímulo do mercado interno. Só que tem um problema que o Trump esqueceu aqui de falar quando ele falou que ama os pecuaristas, né, que ele adora os pecuaristas. Ele esqueceu só de um aspecto, talvez dois. O gado dos Estados Unidos está sofrendo bastante em tamanho, em rebanho de gado. Por quê? A gente tem secas ali nos Estados Unidos acontecendo, uma coisa bem parecida com o que aconteceu aqui no Brasil. As secas, elas estão trazendo problemas para o gado não está engordando como deveria, existe uma série de fatores climáticos e de seca que acabam ali atrapalhando esses rebanhos e essa produção do gado, né? Essa criação do gado aqui para ser mais exata, e além disso, o gado lá está sofrendo com alguns fungos, com algumas questões que também estão diminuindo o rebanho. Então, não adianta ele colocar a tarifa em 50%, porque ainda existe uma limitação para essa criação do gado que precisa ser perpassada para que haja mais criação. Então, quando você coloca a tarifa de 50% para o seu maior fornecedor de carne, aqui no caso o Brasilzão, é óbvio que a carne vai entrar mais cara lá e isso vai encarecer para o consumidor. E se a demanda lá dos Estados Unidos não consegue ser suprida pelo gado que é produzido localmente lá, e criado localmente lá, então a carne que é produzida ali não serve ali a demanda interna, não supre essa demanda interna, é óbvio que o preço vai subir. Então não adianta ele falar, vocês têm que ajudar, quase foi uma ajuda que eu ajudo aqui, porque existem limitações na produção e na criação de gado e na produção de carne para essa demanda dos Estados Unidos. Se a demanda lá fosse suprida pela oferta interna, eles não importariam o que importam do Brasil e de outros países. Então existe uma limitação aqui. E parece que Donald Trump esqueceu quando falou isso aqui e teve essa fala. Mas não para por aí, porque ele teve mais uma fala em relação aí à carne, essa sim procurando o culpado e essa sim um pouquinho mais recente. Vamos ver aqui o que falou Donald Trump na Truth Social em relação à tarifa também e em relação a procurar esses culpados que ele quer investigar. Embora os preços do gado tenham caído substancialmente, ele está falando aqui do preço do gado, mercado internacional de forma geral, o preço da carne embalada subiu, que é aquela carne já que vai para o retail, que eles falam, né, que chega ali no consumidor. Portanto, você sabe que há algo suspeito. O que será que aconteceu em Trump? Vamos botar a turma do Scooby-Doo para investigar. Vamos descobrir a verdade muito rapidamente. Se houver crime, os responsáveis pagarão um preço alto. Quem está pagando um preço alto, Donald Trump, não sei se você sabe, são os consumidores dos Estados Unidos que já enfrentam falta de produto nas prateleiras. Como eu expliquei agora, a oferta interna dos Estados Unidos não supre a demanda e a gente já tinha avisado lá nos primórdios das tarifas, lá no mês de julho, que a gente poderia ter esse efeito nos preços da carne e do café e que inclusive existia toda uma pressão dos restaurantes, dos bares, desse setor alimentício dos Estados Unidos e de restaurantes dos Estados Unidos em relação a tarifaço e ao Donald Trump, para que retirasse esses produtos que vão para a mesa do consumidor no fim da linha
do tarifaço, mas Donald Trump não deu ouvidos e agora ele quer buscar o culpado pelo aumento do preço da carne. E a gente separou 2 memes aqui que devem ajudar o Donald Trump a achar esses culpados. O primeiro deles é o desmascarando o culpado do Scooby-Doo. Então aqui, Donald Trump, quem será que são os responsáveis pela alta do preço da carne? Talvez seja o seu próprio tarifaço, né, que está fazendo a alta, o preço, né, a carne entrar mais cara, o bovino entrar mais caro no seu país e que isso vai afetando em cadeia. O outro é o Homem-Aranha apontando para ele mesmo ali no culpado pelo preço da carne aumentar. Né? É o próprio tarifaço que está tendo esse efeito. E a gente vê, né, até num gráfico aqui que a gente separou da Bloomberg, essa alta mais recente do preço da carne nos Estados Unidos, aí em 2025 inclusive, olha como ele tem no meio de 2025 uma esticada. Né? O preço aqui médio do consumidor, tá? Então aqui eu vou traduzir, é o preço médio do consumidor por pound, né, que é o sistema métrico lá dos Estados Unidos que só eles usam, pelo ground beef, aqui que é o bife, que seria carne moída aqui para ser bem generalista. Então você vê que o preço do bife, ele está subindo enquanto você tem mesmo uma queda do preço ao produtor. Por que será que está subindo só o preço para o consumidor? Donald Trump quer abrir uma investigação e quem sabe ele chega no verdadeiro culpado, que é ele mesmo. Mas a culpa é dele e ele coloca em quem quiser. E é justamente esse tipo de medida, o tarifaço, a paralisação dos Estados Unidos, que já se encaminha para ser a maior, já é a maior, mas está até alongando ainda mais e cada vez mais longe de um desfecho. Parece que querem resolver isso essa semana, mas precisa ver se esse imbróglio vai se resolver mesmo. Então já tem o shutdown, a paralisação, que é a mais longa da história, tem afetado vários setores, inclusive o de voos lá nos Estados Unidos, a gente falou na semana passada sobre isso. Tem os preços aos consumidores que estão subindo, então é a carne mais cara no prato, é o café mais caro na xícara do estadunidense, são os produtos que têm a sua cadeia produtiva afetada pelo tarifaço, também sendo afetados lá no final da linha, sofrendo esse impacto e ficando mais caros para os estadunidenses. Uma série de fatores, isso sem contar a perseguição aos imigrantes e as questões mais sociais ali, Donald Trump fazendo vídeo contra protestantes, né, protestantes no sentido das pessoas que estavam ali no protesto, né, não protestantes no sentido original. Tinha ali as pessoas protestando e ele fazendo, né, manifestantes é a palavra certa, os manifestantes recebendo Boston na cara ali no vídeo de IA do Donald Trump. Então uma série de medidas que ele mesmo vem tomando estão desagradando o estadunidense. E aí ele teve uma brilhante ideia de tentar cobrir o sol com a peneira, né, tapar o sol com a peneira e distribuir dividendos, como ele chamou, dividendos de $2.000 para os estadunidenses para tentar reverter essa queda de popularidade. Mas esses dividendos não são bem assim, né, não é bem o que está sendo falado. Na verdade, isso é uma tentativa ali de corrida contra o tempo para reverter essa queda vertiginosa que ele está tendo de popularidade e de aceitação lá nos Estados Unidos, inclusive de antigos apoiadores dele, como o agro, como os criadores pecuaristas, como as próprias empresas que apoiaram ele lá no passado e começam a ver, os CEOs que já se pronunciaram em relação a isso, começam a ver que não está indo para onde eles esperavam, e inclusive a inflação era uma bandeira de Trump para vencer a eleição. E as próprias atitudes dele estão sendo inflacionárias de certa forma, pelo menos no médio prazo. E aí ele fala desse sistema de dividendos que seria quase ali ou por meio de diminuição de impostos. Não é que as pessoas vão receber ali $2.000, mas ele fala que seria uma forma de recompensar pelo tarifaço, quase assumindo ali que deu ruim, para não falar outra coisa, e que aí ele precisa compensar isso de alguma forma. Para mim aqui ele está aceitando que fracassou o tarifaço e que ele precisa compensar isso ou diminuindo impostos ou de qualquer outra forma para tentar recuperar alguma popularidade. Vou chamar vocês rapidinho para uma novidade aqui do ICL, antes de entregar para os nossos vizinhos de cima, porque vem aí uma nova pós do ICL. Dessa vez, Teoria Crítica da Sociedade, a nossa nova pós-graduação do ICL. Então, se você quiser participar,
conhecer melhor essa nossa nova pós, que tem professores incríveis na grade, a gente convida para vocês para o lançamento, quase como uma aula magna aqui também, dessa pós-graduação no dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 horas. Mas para você participar da aula, como sempre, a gente pede a inscrição no link aqui embaixo, em iclmercado.com.br, ou para clicar no QR Code que está bem longe de mim hoje, mas clicar no QR Code que está ali no cantinho da tela para assistir a esse lançamento e essa aula inaugural da nossa nova pós-graduação aqui do ICL, Teoria Crítica da Sociedade, com professores como Rafael Valim, a Nancy Fraser, o Lindener, nosso querido Lindener da Provocação Histórica e que está sempre aqui no ICL com a gente, a Márcia Tiburi, que vocês também conhecem, do Precisamos Conversar e de todos os outros lugares que vocês podem conhecer, Márcia Tiburi, Elias Jabor, que também está aqui sempre com a gente, Álvaro Garcia Lineira e o Gessé. Então, um quadro de professores aí de primeira, você não vai querer ficar de fora dessa, então vamos participar dessa aula para conhecer tintim por tintim dessa nossa nova pós. Então, iclmercado.com.br e agora eu entrego para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, porque o William De Luca e Guga Noblat já estão a postos para receber vocês. E eu volto amanhã para contar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Atenção, o ICL está reunindo uma verdadeira seleção de professores para sua nova pós-graduação, que se chama Teoria Crítica da Sociedade. Nancy Fraser, a maior neomarxista do mundo, Gessé Souza, um dos maiores sociólogos brasileiros deste século, intelectuais como Elias Jabor, Márcia Tiburi, Vladimir Safatli e muitos outros, todos juntos para ensinar na pós mais revolucionária feita no Brasil. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, às 8 da noite, faremos o lançamento dessa nova pós ao vivo no YouTube. Vamos revelar todos os detalhes sobre o curso e as condições especiais para quem quiser se inscrever. Essa é uma pós a mais, criada não apenas para quem quer pensar, mas para quem quer agir e lutar por um mundo mais justo, mais igualitário, mais democrático. Olá, eu sou a Juliana Baroni e estou aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém está querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!